terapia de vidas passadas, também ali está muito bem respondida essa questão de terapia de vidas passadas. Aqui também no caso de desencarnação de um bebê, eu estou falando de desencarnação de propósito, porque, por incrível que pareça, tem havido muitas pessoas escreverem e falarem desencarne. Não existe a palavra desencarne. Pode consultar o Aurelião, qualquer dicionário. É desencarnação. Assim como não há encarne, não há desencarne. Encarnação, desencarnação, reencarnação. Meu professor Pascoal, nossa língua portuguesa. Meu marido sofre de psicose maníaco-depressiva há 20 anos. Teve 11 internações psiquiátricas. Não sei mais como agir, Valdo. Por favor, me ajude. Ame. Todo paciente psiquiátrico é resgate para nós. Quando o nosso cérebro entra em degenerescência, arteriosclerose, Alzheimer, parkinsonismo, estamos concluindo trânsitos de suicídios muito dolorosos, que nos chegam na fase terminal do corpo. Já por mérito, tivemos uma larga existência e aquela etapa de conclusão da agressão que cometemos contra a lei. Nos transtornos psicóticos maníacos depressivos mais profundos, na esquizofrenia, no autismo, e nesse transtorno depressivo, os acompanhantes sofrem muito mais do que os pacientes. No depressivo, o paciente sofre muito, muito, sem dúvida. Mas quem acompanha sofre porque mais lúcido, um tanto mais, se está vinculado pelo amor. Ame. Envolva em ternura, porque esse tipo de paciente cansa muito quem acompanha. A fixação da ideia depressiva, a repetição da mesma síndrome, aquele tormento repetitivo, termina quase por exaurir as forças da pessoa. E aquele que é aparentemente saudável acha que o paciente não reage porque não quer. Porque às vezes está fisicamente muito bem, aparentemente. Mas esse crepúsculo do paciente é uma consciência de culpa de encarnação passada. Nesse livro, Amor, Imbatível Amor, Joana de Ângeles faz uma análise abordando o distúrbio de pânico especificamente. Porque depressão, ela já estudou no autodescobrimento. Filomeno de Miranda estudou muito em grilhões partidos, a depressão, a histeria, a esquizofrenia. Então, só o amor. Não é que a pessoa perca o encanto pela vida. Veja no companheiro, no filho doente, a sua oportunidade de sublimação. O amor é uma terapia maravilhosa. Aplique a bioenergia. Se o paciente for calceta, reagir, quando estiver dormindo, coloque a mão sobre o centro cerebral, como quem acaricia, e ore o Pai Nosso. Peça ao Senhor da vida que lhe dê coragem, e ao paciente que lhe dê paz. E vá transmitindo. Resultará de forma muito positiva. E continue recorrendo à terapia médica. Sugeriria que buscasse o concurso da homeopatia. A homeopatia tem um específico para a depressão. Claro que não vai curar, alterando a lei de causa e efeito, mas pode atenuar. Se a pessoa específica da pergunta estiver interessada, depois pode me perguntar e eu direi de forma coloquial o nome do remédio para ajudar nesse caso. Mas ame com entrega. Sorria quando o paciente estiver mais desanimado. No inconsciente faz bem ao paciente fazer-nos sofrer, sem o querer. Ele, quando está cercado
ele se realiza inconscientemente, porque ele está transmitindo a aflição dele. Então não sofra muito com ele, ame-o, mas não absorva a sua angústia. Não fique ali ilhado ao lado da sua angústia. Ajude, sem esse envolvimento que também lhe encarcera. Daí a solução é o amor. Quando a crise piorar, a terapia restritiva, o internamento para evitar o suicídio, para evitar um transtorno maior. Assim que melhore, traga-o para casa e converse, mesmo que ele não responda. Irrigue-lhe o inconsciente com energias de paz, porque um dia elas voltam. Há várias perguntas com relação à sessão de obsessão, e estamos lançando aí um livro, Obsessão, Curas e Encaminhamentos, que é um agrupamento de tudo aquilo que está na obra de Manuel Filomeno de Miranda e que trata especificamente da forma como se conduzir diante de obsessão, desobsessão, curas, consequências, todos os recursos. Então essas várias perguntas que estão aqui, eu estive vendo o livro, que chegou agora, recentemente lançado, faz 2 dias que ele chegou, e pelo índice eu vi que essas perguntas estão respondidas, que trata especificamente de obsessão, curas e como proceder diante de tantos casos semelhantes. Agora, uma pergunta que me parece interessante: quando os assassinos desencarnam, eles têm algum tipo de assistência, por exemplo, das pessoas que o amam, apesar dos seus crimes, da sua situação? Como é que fica, de um modo geral, essa situação dos chamados assassinos, os criminosos, se todos eles vão para um umbral, se sofrem, como é que é? Nós somos no além o que de nós fizemos no aquém. Os homicidas, os guerreiros impiedosos, aqueles indivíduos cruéis, despertam sob o estigma da sua própria crueldade, mas não estão abandonados. A assistência dos afetos faz-se, porque no fundo eles não eram perversos, eram doentes. Adotaram um desequilíbrio dos instintos primários, que liberou um deles, o da sobrevivência, e que teve natureza de predomínio sobre os outros. É a pergunta 742 do Livro dos Espíritos, a respeito da guerra. Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o descontrole das paixões. Eles recebem a assistência dos seres familiares, dos seus mentores e da própria divindade. Só que eles mesmos se autopunem pela consciência de culpa. Eles não podem receber um tratamento de exceção, mas também não recebem um tratamento de punição. Se vão para os umbrais ou para regiões dolorosas, ou se geram o seu próprio ciclo vicioso de sofrimento, é como resultado natural do que construíram, mas não ficam marginalizados. Aliás, é tese também da Igreja Católica. Eu fui católico e me recordo que no dia 31 de maio, Nossa Senhora descia aos purgatórios para com escapulário salvar algumas almas, aquelas que estivessem arrependidas. Então, nós vemos aí o amor de Deus em várias facetas. É natural que esses criminosos, quando se arrependem, mudam de atitude mental e sintonizam. Enquanto não se arrependem, eles continuam no mesmo processo e nas vinculações com semelhantes, mas não ao abandono. Ninguém é esquecido da divina misericórdia. Ninguém que esteja abandonado dos seus afetos. Nesse sentido, das obsessões, desobsessões, a que falou Miguel, está aqui entre nós Sueli Caldas Schubert, autora da obra memorável Obsessão e Desobsessão, publicada pela Federação Espírita Brasileira. E o livro a que Miguel se refere é coligido por um dos nossos diretores, Adilton Pugliese, espírita há 30 anos. Adilton vem estudando esse tema na obra de Kardec, não só nas 5 obras básicas, como na Revista Espírita,
e tomou de toda a produção de Manuel Filomeno de Miranda 7 livros que ele aborda a obsessão, e retirou os textos mais impactantes, retirou as histórias e os textos mais elucidativos sobre a obsessão, sua instalação e cura. E apresenta hoje no livro, por sugestão nossa, e que recebe o prefácio do próprio Espírito, um trabalho de grande fôlego para nós, os que ainda somos mais ou menos obsidiados. Daí, os criminosos, que também atraem entidades equivalentes e ao infinito são perturbados em si mesmos e obsidiados, sem que deixem de ter responsabilidade pelos atos danosos, não estão abandonados da assistência divina, nem dos seus familiares. Para concluir essa tese, eu atendia um dia a uma senhora cujo filho foi assassinado na sua vista. E ela me dizia chorando: eu não lamento apenas a morte de meu filho, mas a forma como ele foi assassinado, a punhal, diante de mim. O bandido chegou e o apunhalou, era um seu amigo. Apunhalou várias vezes, eu segurei meu filho, e meu filho morre nos meus braços ensanguentado. O que eu poderia dizer a esta senhora? Ela chorava convulsivamente. Então Joana de Ângeles veio no meu socorro. Para quem não sabe quem é Joana de Ângeles, pode haver pessoas aqui não espíritas, e por certo há. É um espírito amigo com quem dialogo, que me acompanha desde antes do nascimento e que eu comecei a identificar em 1945. Ela disse assim: parabenize-a. Eu digo: meu Deus, parabenizar a senhora porque o filho foi assassinado? Sim, meu filho, parabenize-a. Eu digo: a senhora me vai esbofetear. Eu não parabenizo, porque espírito não apanha, mas eu apanho. Aí eu disse assim para a senhora: que coisa, hein? E eu aprendi com Chico 2 palavras. Quando ele não tem o que dizer, ele faz assim: que coisa. E quando ele não quer se envolver, ele faz assim: que beleza. Aí a pessoa sai de: Chico me apoiou. Ele disse: que beleza. Não apoiou não. Ele saiu de baixo. Eu então disse assim: que coisa. Joana disse: parabenize-a. Eu digo: eu parabenizo, esse espírito acaba comigo. Eu segurei a mão dela e disse assim: minha senhora, eu parabenizo a senhora. Como? Por ser a mãe de um assassinado? E Joana disse: sim, porque muito mais infeliz é a mãe do assassino. A senhora chora um filho que vive, e a outra chora um filho que não morreu. Eu disse para ela. Ela parou e eu disse: o que é que a senhora optaria? Ser a mãe de uma vítima ou a mãe do bandido? Porque tem vindo muitas mães aqui me pedirem que ore para que seu filho morra, porque ele é um toxicômano, é um bandido, é um ladrão. E eu disse: seu Divaldo, peça para que ele morra, só assim eu terei paz. E só assim ele adquirirá menos débitos.